Meu nome é Juliana Machado, sou aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo pela Universidade Federal de Pelotas. Através deste, apresento meu relatório sobre o estágio na educação infantil, realizado no semestre 2014-1, já que estava em licença maternidade na época em que meus colegas o fizeram. Meu estágio foi realizado em uma casa-abrigo na cidade de Gravataí. Tentarei explicar um pouco o que é e como funciona um abrigo residencial, assim como o desenvolvimento do meu estágio. Então, o que é um abrigo? É um espaço de proteção provisório e excepcional, destinado a crianças e adolescentes privados da convivência familiar e que se encontram em situação de risco pessoal e social. O atendimento no abrigo deve ser realizado de forma personalizada, em pequenas unidades e grupos, privilegiando-se as ações descentralizadas. Quem vai para o abrigo? Crianças e adolescentes que se encontram desprotegidos, em situação de risco, vulnerabilidade, exclusão social e que precisam de proteção, apoio e afeto. O que precisa para funcionar? A entidade de abrigo deve estar registrada no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quem encaminha ou retira do abrigo? Crianças e adolescentes poderão receber medida protetiva de abrigamento aplicada pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude ou pelo Conselho Tutelar. O desabrigamento da criança ou do adolescente ocorrerá por determinação da autoridade competente. O artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz que as entidades que mantenham programa de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato até o segundo dia útil imediato. E como deve ser o atendimento às crianças e aos adolescentes? As crianças e os adolescentes que são encaminhados às entidades de abrigamento apresentam um quadro de fragilidade física e emocional, configurando a necessidade de um acolhimento que não se limite aos procedimentos administrativos, mas de atenção e cuidado para que não sejam revitimizados. A medida de abrigamento tem por objetivo assegurar os direitos fundamentais das crianças e jovens. E qual o papel dos dirigentes? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 92, parágrafo único, o dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Portanto, mais do que um administrador do abrigo, o dirigente é o responsável legal pelas ações de assistência material, moral e educacional dos abrigados. Deve propiciar apoio à equipe técnica e aos demais funcionários nas suas atividades diárias. Qual o papel dos agentes institucionais? Os agentes institucionais têm atribuições e responsabilidades diferenciadas, detalhadas no regimento interno. Todos devem trabalhar com a finalidade de garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e a efetivação do plano de trabalho. A equipe técnica deverá contar com uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e outros profissionais. A equipe de apoio será formada pelos educadores sociais, auxiliares de serviços gerais, motorista, cozinheira, entre outros. Quais são as ações que devem ser desenvolvidas na entidade de abrigo? Acolher crianças e adolescentes conforme a decisão judicial ou do Conselho Tutelar. Nessa última hipótese, o abrigamento deve ser comunicado ao juiz da Vara da Infância e da Juventude. Tratar o abrigado pelo nome, evitando comentários depreciativos. Apresentar a moradia, os novos companheiros e as pessoas com as quais o abrigado passará a conviver. Assegurar a integridade física dos abrigados. Oferecer instalações físicas adequadas em condições de higiene, habitabilidade e segurança. Garantir assistência médica, psicológica, odontológica, farmacêutica e outras aos abrigados. Garantir o encaminhamento à educação infantil, ao ensino fundamental, médio e à profissionalização. Garantir acesso à cultura e ao lazer, mediante participação do abrigado em atividades da comunidade local. Proporcionar alimentação balanceada em quantidade suficiente e preparada de acordo com as necessidades de cada faixa etária. Manter os registros atualizados da entidade e dos abrigados.
Elaborar e remeter periodicamente relatório técnico de cada caso à vara da infância e da juventude. Preparar crianças e adolescentes para o processo de desligamento e acompanhar os egressos. A manipulação, o preparo e a estocagem dos alimentos devem ser realizados em local apropriado, em observância às condições de higiene, temperatura, ventilação, segurança, iluminação e organização. Oferecer vestuário em bom estado de conservação, limpo e adequado à faixa etária e ao clima. Roupas de cama e banho devem atender os mesmos critérios. Viabilizar a documentação necessária àqueles que não a tiverem. Apresentar planos de trabalho compatível com os princípios preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Dar ênfase, dentre as ações propostas no plano de trabalho, àquelas que visem a reintegração familiar. E quais são as principais dificuldades de aprendizagem? As crianças que vivem em abrigos trazem na sua trajetória de vida um percurso de privações, rupturas e defasagem na vida escolar. Depressão, insegurança, inferioridade, agressividade, carência afetiva, autoestima muito baixa, dificuldade na leitura, escrita e cálculos matemáticos são algumas das dificuldades que eles apresentam. Segundo Montes, 2006, página 61, a dificuldade das crianças em estabelecer vínculos afetivos pode estar relacionada às suas frustrações em sua trajetória de vida, à rotatividade de funcionários e à capacidade dos funcionários em lidar com essas crianças. Gravataí ocupa uma área de 463.758 km², sendo que 121.037 km² em perímetro urbano. A sua população foi contada no ano de 2010 em 255.762 habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, classificado então como o sexto mais populoso do estado. Gravataí possui 5 casas-abrigo. Meu trabalho foi realizado no abrigo residencial Centro 1, que fica localizado no centro da cidade. Abriga atualmente 18 crianças entre 0 e 18 anos, sendo 9 meninos e 9 meninas. É uma casa de alvenaria sem nenhuma identificação. Ela possui 3 quartos. São 2 quartos para meninas e 1 quarto para os meninos. Uma sala onde fica guardada a medicação, a documentação, entre outras coisas, e as demais dependências, banheiro, cozinha, refeitório, lavanderia, enfim. Lá há regras e rotina. Cada novo morador toma conhecimento logo da sua chegada na casa. Minha turma foi composta por apenas 2 alunos. Para evitar a identificação das crianças, chamarei de N e de R. N tem apenas 2 anos, R tem 4 anos. O projeto realizado foi denominado Aprendendo a Cuidar de Mim e teve como justificativa do projeto o seguinte: o local de estágio será um abrigo residencial para crianças de 0 a 18 anos que sofreram abandono ou foram retiradas judicialmente do convívio familiar por negligência, agressão e abusos sexuais. Em virtude da história de vida das crianças que passaram a ter o abrigo como referência de lar, os cuidadores como referência de figura materna e paterna, e demais crianças como sua família, considero importante trabalhar os diversos aspectos de higiene, tanto de seu corpo, trabalhando a importância de tomar banho diariamente, escovar bem os dentes, manter as unhas limpas e cortadas, lavar as mãos antes das refeições e depois do uso do banheiro e o cuidado com os piolhos. Assim como a limpeza dos ambientes nos quais convive, como a escola, a casa, a van que o transporta aos locais necessários e aos ambientes em geral. O cuidado com os alimentos consumidos, preservando assim sua saúde e bem-estar. As temáticas significativas foram higiene corporal, limpeza dos ambientes que vive e cuidado com a alimentação. Os conteúdos trabalhados, escovar os dentes, unhas limpas e cortadas, higienização das mãos antes das refeições e depois do uso do banheiro, piolhos, limpeza dos ambientes, cuidado com os alimentos consumidos, musicalidade, expressão corporal e oral, numerais e quantidade, cores, dias da semana, criação de histórias e ou interpretação, noções de tempo e espaço, motricidade fina e ampla. O objetivo geral é que as crianças aprendam e adquiram e mantenham hábitos de higiene. Os objetivos específicos, conservar a saúde bucal,
compreender a importância de tomar banho todos os dias, perceber a necessidade de lavar as mãos sempre que utilizar o banheiro e antes de se alimentar, manter os cabelos limpos e sem piolhos, aprender a manter limpo e organizado os locais que frequenta, entender a necessidade de limpeza adequada dos alimentos antes de consumi-los. Todas as crianças foram muito receptivas. Algumas eu já conhecia em virtude de outro estágio que realizei na casa alguns anos atrás, na época em que eu era aluna da graduação de psicopedagogia. Por muitos dias, tínhamos que explicar que o trabalho a ser realizado era apenas com os menores, mas isso não impedia que diariamente as crianças da casa fossem até a salinha me pedir para participar. Como são crianças extremamente carentes de atenção e afeto, eu sempre explicava que a aula era com os pequeninos, mas dava folhas de ofício, emprestava lápis de cores de cera para que eles também pudessem fazer desenhos e assim contentá-los um pouquinho. Alguns dias foram mais cansativos, pois N e R acordam muito cedo para irem à escolinha. Em alguns momentos já estavam cansadinhos e com sono. Tivemos que fazer algumas pausas, por pequenos contratempos. Como N é muito pequeno, algumas vezes acabava deixando o xixi escapar, precisando que as tias, como são chamadas as cuidadoras, colocassem para tomar banho e ficasse limpinho novamente. Mas tudo isso faz parte. Esse período foi maravilhoso. Pude compreender a importância da afetividade na vida das pessoas e pude receber o carinho de crianças que esperam tanto por carinho e amor. Entendi que tenho muito que ensinar, mas tenho muito a aprender com cada um dos alunos que passarem pela minha trajetória profissional. Infelizmente, a realidade de nossas crianças não é a ideal. Convivemos com abuso e exploração sexual infantil, agressões, negligências, trabalho infantil, entre muitas outras coisas. Precisamos urgentemente modificar essa realidade. Criança deveria sorrir, brincar, estudar e ser feliz sempre. Não deveria ser abandonada, abusada, negligenciada, agredida verbal ou fisicamente. Criança deveria ser criança. Durante a minha pesquisa, acabei encontrando um poema de um autor desconhecido e gostaria de compartilhá-lo. Ser criança. Ser criança é ser tesouro sem igual. É a liberdade de correr, saltar, brincar. É um ser sensível, doce e sentimental. É o sonho que nunca se deixa de sonhar. Ser criança é a tristeza de chorar. É a imensa alegria de saber sorrir. É ter esse dom imenso de perdoar, mesmo a maldade que só quer magoar. Ser criança é pintar com as mãos e desenhar. Tudo e nada nas folhas brancas da imaginação. Ser criança é ser capaz de ensinar a amar. É ter o mundo inteiro na palma da sua mão. Ser criança é ter fé, amor, viver a esperança de que o mundo pode ser um lugar melhor. Ser criança é ter fé, ter força e ter confiança. É ser no jardim da vida a mais bela flor. Ser criança é ver a vida com olhos de inocência. É acreditar que o mundo é um jardim em flor. Ser criança é ser fruto, é ser descendência. É ser a forma mais universal do amor. Obrigada.